Olá, aluno! Vamos iniciar agora a videoaula que fala sobre o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Esta é a NR4. Durante essa semana, nós falamos de alguns serviços que têm o objetivo de promover saúde, prevenindo acidentes e doenças no ambiente de trabalho. O SESMIT é um desses serviços. Nessa videoaula especificamente, vamos tentar entender melhor o dimensionamento desse serviço. No caso, quantos funcionários o SESMIT precisa ter para atuar numa indústria grande ou numa empresa pequena? Nós sabemos que fazem parte do SESMIT o enfermeiro do trabalho, o técnico em enfermagem do trabalho, o engenheiro do trabalho, o técnico em segurança do trabalho e o médico do trabalho. Mas como seria essa distribuição? Ela vai se pautar em basicamente dois princípios: o quantitativo de funcionários que temos na empresa e o grau de risco no qual essa empresa é classificada. No SESMIT, nesta NR, a gente tem o quadro 1, que vai falar justamente da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, a gente não precisa decorar esse dado. Basta a gente consultar esse quadro 1. A gente vai lá ver o ramo de atividade da empresa que a gente está querendo classificar e a gente vê nesse quadro 1 como ela se enquadra. Se é uma empresa de grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 ou grau de risco 4. Lembrando que isso vai do grau de risco mais leve, mais ameno, até o grau de risco mais pesado, mais eminente, que seria o grau de risco 4. Também na NR4, nós temos o quadro 2, que é esse que vocês estão visualizando na tela, que fala especificamente do dimensionamento dos SESMITs. Então, vocês veem que ela coloca o grau de risco da empresa, de 1 até 4, e o número de empregados do estabelecimento. Por exemplo, de 50 a 100 empregados, de 101 a 205, de 251 a 500 empregados. Então, nós vamos cruzar essas informações. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que tem 900 funcionários e que ela faz parte do grau de risco 3. Então, por essa tabela que a gente está visualizando, por esse quadro 2, a gente vai ver que essa empresa se enquadraria neste momento. Aqui, então, ela precisaria ter 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e apenas um médico do trabalho. A equipe de enfermagem ela não precisaria ainda fazer parte dessa empresa. Se vocês observarem melhor, vão ver também que em vários momentos não é obrigatória a constituição do SESMIT pelas empresas. Por exemplo, se eu tenho uma empresa com 200 funcionários, ela faz parte do grau de risco 2 pela classificação. A gente vê que essa empresa ela não é obrigada a constituir um SESMIT. Ainda nesse quadro 2, a gente vê algumas observações. Essa questão do tempo parcial, ou seja, funcionários de nível superior, como enfermeiros, médicos e engenheiros, eles podem trabalhar ou em tempo parcial, que seriam 3 horas, ou com a carga horária total, que seria de 6 horas. Os funcionários de nível técnico, que seria o técnico em segurança do trabalho e enfermagem, a carga horária deles seria de 8 horas. E uma outra observação aqui: hospitais, ambulatórios, maternidade, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contar com um enfermeiro em tempo integral, obrigatoriamente. Um outro detalhe que vai de encontro à legislação da enfermagem é que nossa legislação ela coloca que o técnico de enfermagem ele só pode atuar sob supervisão do enfermeiro. E a gente vê que por esse quadro, o técnico de enfermagem ele aparece antes do enfermeiro. Dessa forma, ele estaria infringindo a sua legislação trabalhista. Então, a partir do momento que o técnico de enfermagem ele entra nas empresas, para que ele não infrinja a sua legislação trabalhista, para que ele esteja trabalhando de acordo com sua lei do exercício profissional, é preciso que tenha também o enfermeiro nesse ambiente. Para finalizarmos, só alguns detalhes importantes, tá? As empresas que possuem mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setores com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, elas deverão dimensionar o seu SESMIT em acordo com essa função de maior grau de risco. Imaginem vocês, por exemplo, uma empresa automobilística que
o ramo principal de atividade seja a venda de automóveis, mas que no seu interior funcione uma oficina mecânica. A atividade principal é vender carros, mas a maioria dos seus funcionários eles trabalham na oficina. Então o SESMIT ele vai ter que ser dimensionado de acordo com o grau de risco da oficina mecânica e não de venda de carros. E o último detalhe são as empresas sazonais, tá? Que só funcionam em algumas épocas do ano. E aí, para a gente fazer esse dimensionamento, a gente vai tomar como base de cálculo o ano anterior, o quantitativo de funcionários do ano anterior. Encerramos agora essa videoaula. Espero que tenham aproveitado. Bons estudos!